Olá, aqui é Ilson de Lima, este é o podcast Beleza em Movimento. E estou na cidade de Chapecó com uma cabeleireira famosa aqui na cidade chamada Tayla Almeida. Tayla, tudo bem? Tudo certo, e vocês? Tá bem, tudo certo. Fiquei sabendo que você trabalha bastante, que não para em casa. É verdade isso? Aquela correria boa, né? Mas que a gente, quando faz o que gosta. É verdade. Ô Tayla, e deixa eu te perguntar. Eu te conheci há uns 2 anos, né? E me conta um pouquinho sobre o teu início como cabeleireira. Faz quanto tempo? Tu tá no mercado já há quanto tempo? Como é que foi esse início? Olha, acho que esse ano aí vai fechar uns 4 anos que eu estou oficialmente na área da beleza, né? Mas eu comecei já muito nova, lá desde os 14 anos, quando de fato eu entrei nesse mundo, né? Fazendo unha, eu era manicure das minhas tias, das avós, das vizinhas. E aí eu fui me apaixonando um pouco mais pela área. Já tinha um olhar para isso, né, para a área da beleza, já gostava de mexer com o cabelo, fazia tranças, então eu tinha uma certa habilidade, mas a paixão em si veio em 2020, quando eu larguei a faculdade e disse, não, me orgulhar de cabeça nesse mundo, né, me apaixonei pela transformação que a beleza, a área da beleza causa, e disse que ia entrar de cara nisso, né, e eu tenho uma frase comigo que é o que me trouxe até aqui, que a gente é aquilo que a gente faz repetidamente. Ah, Então a excelência ela não é só um dom, né? Não é só o dom, mas é o hábito, a prática. você estar ali na prática. Então acho que é isso que me motivou a cada vez mais aperfeiçoar o trabalho e chegar até aqui e continuar nesse processo. Então você largou uma faculdade para vir para a área da beleza. E como foi isso na tua família? Porque geralmente, tipo, os nossos pais é aquele negócio do estudo tradicional, né? Ah, acabou, faz uma faculdade, faz uma formação, e parece que a profissão cabeleireiro ela ainda é um pouco marginalizada quando a gente fala assim, ah, eu vou ser cabeleireiro, parece que cabeleireiro não estuda, né? Pelo contrário, né? A gente estuda muito. Como é que foi isso na tua família? Tu teve apoio da família? Te chamaram de maluca? Como é que foi? Olha, a família, assim, eu não sofri resistência, até porque eu sou filha de empreendedores, então acabei tendo até incentivo. Minha mãe, na época que eu fiz o curso de unha, ela fez o curso de cabelo, então foi uma das que me incentivou na área. Mas eu sofri um pouquinho de resistência à questão da sociedade em si, né? Em geral, acho que a área da beleza, ela é vista como uma fuga. Ah, não sabe o que vai fazer de faculdade, não gosta ou, né, tá perdida, vai fazer alguma coisa na área da beleza para ganhar um extra, para ter um hobby. E aí eu botei isso como um ponto final, pelo menos para minha realidade. Se não vai ser dessa forma, eu vou ser uma cabeleireira que vai ter destaque, vou levar a sério como profissão. E, né, contei com o apoio, assim, graças a Deus da minha família, eu contei com esse apoio. Mas eu acho que ainda é um pouco, né, algumas pessoas, assim, me perguntavam, ah, mas você largou a faculdade, e agora, como que vai ser, né? Mas E é até engraçado, né? Porque todo mundo precisa dos profissionais da área da beleza, né? Então tinha que incentivar mesmo, né? Exatamente. Ali esse teu início. Eu gosto sempre de perguntar sobre o início, porque hoje, para quem está assistindo, para quem te conhece aqui da cidade, da região, parece que as pessoas olham e, tipo, acham que tudo é mar de rosas, né? Tu tem um trabalho maravilhoso que fala por si, né? Mas tu encontrou desafio também? Como é que foi esse... Porque tu foi lá para a escola tradicional de cabeleireiro, depois tu abriu o salão também, então como que foi esse teu início? Teve desafio ou foi só mar de rosas? Não, acho que no mundo de empreendedorismo não existe mar de rosas, né? É um desafio para todo empreendedor porque você lida com medo, insegurança, riscos, né? Desafios, você tem que ali se arriscar para conquistar as coisas. Mas eu acho que quando você encontra o porquê, não te interessa o como, você vai e faz, né? Porque acho que você, além de, no mundo do empreendedorismo, além de você ter que saber muito bem a técnica e ter que estar ali sempre se aperfeiçoando para você entregar um bom resultado, você tem que aprender a ser um bom marqueteiro hoje em dia, que isso é fundamental. Tem que saber administrar, tem que liderar a equipe, então tudo isso vai vindo junto. Os meus desafios foi conciliar tudo isso, né? O perfil administrador, empreendedor e técnico, tudo ao mesmo tempo, né? Pois é, você já entrou na minha próxima pergunta, né? Você tem um salão de beleza hoje, um salão de sucesso aqui na cidade de Chapecó. Faz quanto tempo que você resolveu empreender, abriu a sua empresa? Você ficou muito tempo trabalhando em outros salões? Como foi esse início do Essenza? Como foi essa sementinha germinada a começar a crescer?
Então, eu trabalhava com a minha mãe, né? Trabalhei um tempo com ela, acho que uns 2 anos com ela. E aí eu saí porque eu queria novos horizontes, né? Minha mãe é profissional da área e ela trabalha já num ritmo mais desacelerado. Então eu busquei inovar, busquei mais, eu queria mais. E fui para um outro salão e apareceu a oportunidade de eu montar o próprio negócio. Eu acho que a gente vai encarar o empreendedorismo quando a gente não está confortável com alguma coisa. A gente diz, não, eu consigo fazer melhor. E aí você bota ali a cara tapa e se arrisca. Não vê o que está por trás de tudo, né? Definitivamente, quando eu entrei nisso, que eu vi que não era tão simples, né? É mais simples quando você está lá executando. Mas há 2 anos eu montei o espaço ali do Essenza. Hoje a gente está com uma equipe de 9 pessoas, né? Estamos passando por mudanças, uma transição agora nesse momento. Mas esses 2 anos, né, passou ali algumas pessoas no espaço e a gente busca sempre essa questão da transformação, como o próprio nome diz, que é a tradução, né, do Essenza, na essência, na autenticidade, na identidade de cada cliente. E aí eu busco trazer isso não só para os meus clientes, mas para as pessoas que trabalham comigo, para os profissionais que me acompanham, que a beleza em si, ela não é algo engessado. E eu acho que até a tendência, no caso do mercado, é trazer isso de uma forma mais natural, de que eu posso ser quem eu quiser. Se eu quiser abrir o fundo do meu cabelo, se eu quiser mexer na minha sobrancelha, se eu quiser usar uma cor diferente, eu posso. E aí eu preciso de profissionais que me entreguem isso de forma com uma certa qualidade e que se responsabilizem também pelo procedimento. E aí eu tento, o que eu faço hoje, que eu acho que é o mais difícil, é o gerenciamento das pessoas, no sentido de você vender, eu vender a minha marca para quem trabalha comigo, entender o que eu quero trazer como marca, como essência. A identidade mesmo. Essa identidade, para eles também proporcionar isso para os clientes deles. No nosso ramo existe um grande desafio, né? Como você é cabeleireira, você trabalhava em um salão, aí você resolve empreender, aí vem um desafio que todos os nossos clientes encontram, né? Administrativo e principalmente gerenciar pessoas. Tu tem alguma dica sobre gestão de pessoas, que aí eu sei que tu vem aprendendo isso no dia a dia, mas o que tu já percebeu que tipo assim, ó, facilita esse trabalho? Olha, é o dia a dia, né? Na verdade, você vai ter que identificar pessoas que tenham a mesma personalidade que você, o mesmo jeito que você é ali. E desenvolver pessoas é você entender o perfil das pessoas, né? Hoje eu tenho essa análise já de início, então quando alguém vem trabalhar comigo, eu sempre procuro entender qual é o perfil dela. Porque o meu perfil, que é predominantemente dominante, não é o mesmo da outra pessoa. Sim. Então com ela eu vou ter que ter uma linguagem, uma abordagem diferente do que seria comigo. Então muitas vezes eu enxergo coisas que a pessoa que está do meu lado não enxerga, eu preciso mostrar. Sim. Então você entender esses perfis vai ajudar você a lidar de uma forma diferente e melhor, no caso, né, com cada profissional. É até interessante, né? Você falou sobre a questão de entender o perfil e às vezes a pessoa escutou você falar sobre o seu perfil e ela ainda não tem esse conhecimento, que é um conhecimento que a gente busca em desenvolvimento pessoal mesmo, alguns cursos de liderança, que é o estudo do perfil comportamental. Então, assim, ó, se você ainda não conhece essa ferramenta, isso é fundamental. A gente fez um trabalho, eu estou com a empresa há 11 anos, mas a gente sempre está fazendo treinamento. E a gente fez um trabalho recente com o Diego dos Anjos, e foi uma ferramenta que para nossa equipe, o pessoal que não estava acostumado, foi muito esclarecedora. Porque como você falou, às vezes eu vou falar com a outra pessoa como eu gostaria que falasse comigo. Só que o meu perfil é eu entendo de um jeito, ela entende de outra. Eu enxergo de um jeito, ela enxerga de outra. Exatamente. Então eu acho que essa ferramenta mesmo do perfil comportamental é muito importante, né? Para te gerenciar uma equipe. Com certeza. Otália, e o Essenza, ele se destaca bastante aqui em Chapecó. O que você acha que faz do Essenza ser diferenciado? Coisas pontuais assim que você incrementou no teu salão, de detalhes mesmo, de coisas que você via em outro salão, que talvez você falava assim, quando eu abrir o meu salão eu quero ser diferente. Quando eu abrir o meu salão eu quero implementar isso aqui. Ferramentas, algumas coisas que você implementou que realmente faz o Essenza ser diferenciado. Então, o que eu trouxe como conceito de marca na questão do Essenza, do salão, é que eu não queria que fosse somente um salão de beleza, né? Mas um lugar onde gerasse conexão, transformação, identificação com o serviço, onde a gente consiga padronizar cada vez mais o atendimento da cliente, né? Gerando essa experiência que acho que todo mundo promete e, de fato, na hora
de cumprir, às vezes deixa a desejar. Nós estamos passando também por essa transformação, a gente quer cada vez mais lapidar esse processo para que realmente a cliente não vá lá só para ter um resultado num cabelo bonito e maravilhoso, né? E aí a gente promove os 5 sentidos dessa cliente, desde o visual, do olfato, do tato, do paladar, né? Da experiência que ela vai ter no resultado. O auditivo, né? Eu tive lá, eu escutei a música que tá tocando. Tudo isso ele é um conjunto que vai promover essas sensações, né? E o que eu bato muito na tecla é que todas essas sensações estejam muito bem alinhadas para promover essa experiência. Que aí foge somente do resultado e do cabelo, que isso aí acho que hoje em dia é o mínimo que a gente espera entregar, né? Bom resultado. E você falou, eu tava te ouvindo aqui e eu tava pensando, né? Porque muitas vezes a gente começa um empreendimento e a gente fala assim, ó, meu salão vai ser assim, a minha empresa vai ser assim, e no início ela é assim. Só que eu deixo até um alerta para quem está assistindo. Com o passar do tempo, a correria, o dia a dia, como você falou, às vezes o cliente vai no salão a primeira vez. Aí ele tem aquele atendimento personalizado na recepção, aquele café desenhado, o bombonzinho. Então assim, ó, tudo é maravilhoso. Aí ele sai de lá fascinado. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele volta no salão. Às vezes ele encontra, ele já não tem mais aquela recepção do primeiro dia que ele foi, ele já não recebeu aquele café, ele recebeu um café, mas o café já não estava decorado, não tinha o bombonzinho, e isso a empresa vai perdendo o padrão de qualidade. Então eu falo assim, ó, eu sempre alerto as pessoas, lembre-se de manter o padrão, tem que ser vigilante o tempo inteiro, né? Porque eu vejo que cada vez que eu chego na minha empresa, a gente também tem essa cultura, tem padrão, mas eu estou sempre vigilante, porque na correria do dia a dia, nem é culpa da equipe, porque tem dias mesmo, no salão mesmo, chega sexta-feira, chega sábado, né? Então, só que aí entra a obrigação do proprietário enxergar o que os outros não estão enxergando pela correria mesmo, né? Exatamente. Isso eu acho que é fundamental também, né? Por isso que eu falo nessa questão de transformação, né? Porque eu passo por isso e a minha equipe passa junto eventualmente, né? O tempo todo a gente tá revendo os processos para alinhar, não? A gente precisa manter. Custa mais, custa 5 vezes mais você captar um cliente do que você manter o atual. Então, para você manter o atual e para você fidelizar é muito mais fácil, né? Exato. Você só precisa criar o padrão e realmente, como você falou, né? Estar ali oferecendo sempre o mesmo atendimento do início. E muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso. Aí ela está o tempo inteiro investindo, captando o cliente está vindo e ela está perdendo o cliente porque ela não está fidelizando o que ela já tem, né? A fidelização é uma porta aberta. O cliente, ele abriu a porta, ele veio o primeiro atendimento, ele fez o serviço com você, ele gostou, ele voltou. Então, ali tu já tem um acesso. É muito mais fácil você manter do que você tá indo e investindo realmente em outros, né? Não que não possa, precisa também. Sim, claro. Mas tem que manter. Tem que ter esse olhar. Então, além do salão de beleza, além dessa correria do teu dia a dia, eu me recordo também que você faz um trabalho de mentoria, um trabalho educacional. Sim. Como é esse teu trabalho para as pessoas que estão assistindo, que querem... Eu tenho certeza que quando elas forem olhar o perfil do teu salão, o trabalho que tu faz, elas vão se encantar. As que já conhecem já estão encantadas e quem não conhece vai gostar muito. Como é esse teu trabalho? Você continua fazendo ele? Como funciona? Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa parte da educação, a parte da mentoria do marketing? Claro. Eu, desde que eu comecei, no caso, na área da beleza, eu sempre tive esse olhar para o educacional. Porque eu vi algumas falhas nesse mundo que eu também ainda não consigo suprir, né? Mas que eu estou ali a pedido de pessoas que se inspiravam, que queriam, desejavam ter aquilo que eu também estava conquistando e estava construindo. Eu criei essa mentoria, esse método onde a gente trabalha por 6 meses, algo bem personalizado, e eu consigo trazer aquilo que está funcionando para mim, né? Conceitos, aprendizado, ao longo do tempo eu já fiz mais de 10 mentorias também no mesmo estilo que hoje ofereço. E além de todo esse conceito de aprendizado, eu tenho a minha experiência, aquilo que está funcionando, que está dando certo, tanto na parte digital, quanto a parte de posicionamento de marca, você saber vender. E aí, não é só a venda, né? É você ter o que vender, né? Porque hoje, em tudo a gente está se vendendo. Nesse momento, eu estou vendendo o meu trabalho. Mas é você saber vender isso para que as pessoas consigam realmente, não, eu acredito no potencial, eu vou confiar o meu cabelo, eu vou confiar
meu corpo para esse profissional. Que acho que falta muito nesse mercado, que foi o que me fez também investir nessa parte de mentoria e educação. Todo mundo sabe fazer, ninguém sabe quase vender, expor isso, sabe? Porque na era digital que a gente vive, não tem como ficar fora do Instagram, por exemplo, e não tem como você não fazer um conteúdo de qualidade, não tem como você não divulgar a tua marca, porque o fulano que tá lá às vezes não faz tão bem, mas sabe vender bem, Sim. e aí ele acaba tendo uma agenda mais cheia e mais valorizada que você. Eu estava acompanhando esse teu trabalho e eu acredito que a tua mãe mesmo é uma mentorada tua, né? Sim. E eu lembro quando ela evoluiu, quando né? eu conheci ela, quando eu vi o perfil, uma ótima cabeleireira, mas como você falou, já está há mais tempo no mercado, não é dessa área tecnológica, então assim, ó, mesmo que a pessoa não é dessa área, eu acho que ela tem que se desafiar, né? Porque eu vi o trabalho que tu fez lá com a tua mãe, ontem mesmo estava olhando as redes sociais dela, e parece que é outra cabeleireira, só a forma de posicionar o trabalho, né? De fazer a foto, a forma de se vestir, a forma do layout do Instagram. Então isso eu acho que é fundamental mesmo, tá? No mundo que a gente vive hoje não tem mais. Quem não estiver dentro do digital vai ficar para escanteio, porque é o que está aparecendo, é a vitrine do teu trabalho. Eu indico para você hoje um serviço, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é abrir o Instagram. E aí o Instagram é a vitrine do profissional, né? Se não estiver tudo alinhado, eu não fico aqui, né? Só fico onde eu me sinto confortável. Então essa é a ideia que eu tento vender na mentoria, e aí todo o conjunto mesmo de técnica e bônus que a gente dá dentro aí desse acompanhamento. E você hoje, você já é uma cabeleireira de sucesso, né? Continua estudando ou parou, não precisa mais? Como é que é esse teu processo? Porque eu sempre digo, né, que para ensinar a gente precisa estudar também. Como você se mantém atualizada? Continua estudando? Com certeza. Acho que ninguém sabe tanto que não precisa aprender nada, e ninguém não sabe nada que não tem nada a ensinar, né? Acho que tudo é uma troca. Então, precisa se manter constante, principalmente na área da beleza, porque é uma área que está o tempo todo em evolução, o tempo todo se transformando, rápido, né? E é muito rápido. Então, uma coisa que hoje para nós funciona, daqui 2, 3 meses, às vezes já reformulou tudo, já mudou tudo, e você precisa acompanhar essa transformação, senão tu fica para trás do mercado. Então, a educação em si, o aprendizado, você correr atrás do conhecimento é o mínimo que se espera do profissional. Sim. Não pode parar. Eu acho que o que me fez evoluir tanto em 4 anos de profissão é não parar de buscar conhecimento. E hoje se manter atualizado está cada vez mais fácil, né? Porque essa questão dos cursos online mesmo, né? Tipo, eu vejo é barato, porque às vezes tu paga lá um curso 400, 500 reais, tu tem acesso vitalício, às vezes é 3 anos, 2 anos, então aquele profissional que não pode ir num curso presencial, ele pode se atualizar comprando um curso online também, né? Com certeza. Hoje o digital, a internet em si, ela facilitou isso, né? Não tem desculpa para não aprender, é só buscar. O que eu só dou de dica nisso é para não ficar também absorvendo muita informação. Porque o excesso de informação ela também te trava. Eu trabalho isso dentro da mentoria também na questão da mentalidade, é que você às vezes está ali no mundo das suas ideias cheia de informação, cheia de conceito, cheia de aprendizado. O que você tem que buscar é referências de aprendizado. Por exemplo, os cursos da London eu gosto dos cursos presenciais e estou sempre que posso, porque são conteúdos que vão investir na minha carreira profissional mesmo. Agora, às vezes, pega um conceito lá de um fulano que eu nem conheço, né? Porque a internet ela trouxe essa facilidade, ao mesmo tempo que também ela dá um excesso de informação que paralisa. Eu não sei para onde que eu vou, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e assim a gente fica meio... Essa questão de paralisar mesmo, ontem a gente estava falando, eu acompanho desde o início da empresa, sempre fiz um trabalho educacional. E eu percebo que muitos cabeleireiros, a gente fala de cabeleireiro porque é o nosso mercado, mas não é só no nosso mercado. Muitas vezes as pessoas se preocupam em buscar o conhecimento, mas ela se entope tanto de conhecimento e não vai para a prática, né? Verdade. E no cabelo acontece, eu falo para as pessoas, às vezes é mais viável tu fazer menos curso, mas o que tu faz, tu vem, pega a técnica, chama modelo e coloca em prática, e executa, que eu acho que foi, tenho certeza, né, que no teu processo foi fundamental, né? Com certeza. De fazer o curso e colocar em prática, né? Tudo, né? O sucesso em si, né, ou você sair da tua zona de conforto, é aquela velha frase, todo mundo quer o perfume das flores, mas ninguém quer botar mão na sujeira ali na terra para cultivar, então tem que fazer, e o processo ele demora, né? Demora pra... Ô Tayla, e vamos falar um pouquinho de London Cosméticos? Claro. Produto. Quanto tempo que a Tayla conheceu a London Cosméticos?
Olha, Tu lembra assim mais ou menos? Oficialmente a Londo me acompanha desde o do início do salão, né? Que foi quando a gente fechou a parceria. Mas desde 2019 eu acho que a gente já tem um trabalho ali de conhecimento. Eu sempre fui uma profissional muito resistente, né? Isso eu não preciso testar. Pode contar. Pode contar que quando tu conhece. É verdade. É que você sempre usou o produto de ótima qualidade, né? Então, quando aparece uma marca nova que você não conhece ainda, acho que todo cabeleireiro, é normal a resistência, né? Sim. A resistência, só que tu pode resistir, mas tu tem que ser curioso. E eu acredito que foi o que aconteceu contigo, né? Sim. Participou dos cursos da marca, acompanhou a gente pela internet. E quando tu decidiu usar London, tu já conhecia tudo sobre o produto, né? Sim. Então, e aí tu veio de cabeça mesmo, né? Sim. Eu vi que a marca estava alinhada com o propósito da minha marca, tanto na entrega de produtos de alta performance, de qualidade, e eu consegui conciliar isso com o meu trabalho. Então hoje eu entrego um resultado muito eficiente para minha cliente por conta da marca que está por trás também. Não adianta você ser um bom se você não trabalha com produtos bons, né? Então acho que tem que ter tudo isso. E aí o Wilson me ganhou nessa insistência. Foram 2 anos, acho ali, 3, que a gente ficou nessa conversa, fiquei testando alguns produtos e realmente quando eu conheci a marca e perdi aquele medo, que é uma resistência que eu vejo dos profissionais também. Eu uso uma marca há muito tempo, então eu tenho uma resistência, aquele medo de trocar. Será que o tonalizante vai ser diferente? Como que eu vou usar aquele produto? E o que me ganhou na Londo foi esse por trás da marca, né? Toda essa assistência, toda essa parte educacional. Então o cabeleireiro ele não se sente desamparado na hora de usar o produto, porque eu tenho dúvida, eu mando uma mensagem pro Maciel, pro Rafa, então eles têm muito conhecimento técnico, eles ajudam a realmente tirar e extrair o melhor do produto, né? O que eu não falei antes, a Tayla, além de ser uma cabeleireira que usa London já há bastante tempo, ela também faz parte do nosso time de artistas. Então a Tayla está dentro de uma categoria que a gente chama London Star, justamente pelos ótimos trabalhos que ela desempenha. Então acredito que para ti colocar o teu nome linkado a uma marca é porque você confia mesmo, né? Com certeza. E estar, né, no London Star, pra mim, é o reconhecimento do meu trabalho, né? Acho que todo mundo espera chegar nesse momento em que uma marca vai reconhecer e vai estar por trás, porque isso traz autoridade também, né? E traz essa visibilidade. Então, eu sou muito honrada em participar desse time da London e a gente tá fazendo esse trabalho juntos. Ontem eu estava em uma feira e conversando com uma cabeleireira mesmo. E aí ela estava falando para mim coisas que ela percebe em muitos salões, às vezes vê o cabeleireiro reclamando. E aí ela disse que quando ela vai fazer uma visita, ela percebe que chega dentro do salão, é tanto produto, é tanta marca, é tanta coisa igual que o cabeleireiro tem dentro do salão, que ela não consegue nem ter falar assim, não, isso aqui é bom, porque parece que não dá pra ti... Quando tu tem muita coisa, daqui a pouco nem tu sabe o que realmente tu deve usar na cliente. E aí ela falou, olha, se eu selecionei 2 marcas, e eu trabalho com 2 marcas que, além de qualidade de produto, foi algo que você falou, e a London Cosmético a gente preza por isso, além de qualidade de produto, um suporte educacional, um suporte de marketing. Então, isso o cabeleireiro deve avaliar sempre também, né? Com certeza. Na escolha de marca para trabalhar, vários pontos que são essenciais. E para mim, a London atende todos os requisitos. Tayla, alguma coisa que eu não te perguntei, que tu gostaria de falar também, que tu acha importante para quem está assistindo, a maioria é cabeleireiro, se tu quiser deixar um recadinho, pode... Olha, acho que a gente conversou bastante, né, teve uma troca legal aqui, mas o que eu poderia deixar para as pessoas que se inspiram e que gostariam também, né, de empreender nesse mundo da beleza é a consistência, né? Você precisa se manter constante, vai ter altos e baixos, mas se você tem um objetivo, você tem um porquê, não importa o como, você vai fazer acontecer. E tem uma frase que eu carrego comigo também que fala que se você acredita que dá certo ou se você acredita que não dá certo, de qualquer forma, você está certo. O que muda é a tua mentalidade. Então você precisa acreditar que vai funcionar, que você vai fazer o possível para que conquiste o teu sucesso, que também é medido conforme cada um, né? Sim. Então não desistam que vocês conseguem. Olha aí, que recado maravilhoso. Ô Tayla, tu queres deixar o Instagram do Essenza, o telefone para contato? Olha, o telefone eu vou deixar... Vou me dever porque eu não sei o número de cabeça, mas o Instagram o meu é Tayla Almeida e o do salão é Essenza Celo.
Tá perfeito, a gente fala hoje, a gente tem o hábito, eu acho que a gente ainda traz ainda um pouco do passado, o telefone, mas hoje é principal, é a rede social mesmo. Lá tá tudo. É onde a pessoa vai te encontrar, vai ver o teu trabalho, vai ver depoimento de cliente, tá o link na bio, então tem todas as informações ali. Gente, então esse é o podcast Beleza em Movimento. Eu entrevistei a Tayla Almeida e aproveito para dizer também que ela será a próxima apresentadora do podcast Beleza em Movimento, que gravaremos aqui na cidade de Chapecó. E para você que está assistindo, curte, compartilha com o coleguinha. E se você quiser participar desse podcast também, entre em contato conosco. Obrigado, sucesso para vocês, até a próxima.